Fala, meus amores, tudo bem? Mais uma vez está aqui com vocês, um gigantesco prazer estar na Sala do Saber. E no vídeo de hoje, você que vai fazer os vestibulares Brasil afora, ou você que está naquela pendência lá para não tomar aquela bomba, né? E aproveitar o teu Natal em família, né? Sem a neura do tio enchendo a tua paciência. No vídeo de hoje a gente vai ter um título bem diferente, né? O nome da aula de hoje se chama Filosofia com H, ok? Filosofia com H. H de hidrocarboneto, Deus que me dibre, né? H de autores importantes que começa com a letra H. Então, eu vou comentar com vocês algumas figuras, né, que nos últimos 200 anos foram extremamente importantes para a filosofia. É claro que eu sei que alguns autores, infelizmente, eu deixarei de fora, como Heráclito, pré-socrático, como Hume, né, David Hume, empírico e cético do século XVIII, como vários outros autores muito importantes. Mas aí eu vou acabar, no entanto, focando um ponto em comum entre esses autores com H. Todos eles, invariavelmente, ou tocam ou são um contraponto às questões do iluminismo. E se são um contraponto às questões do iluminismo, são um contraponto ou tocam em questões que abordam a humanidade aí nos últimos 2 séculos. Legal? Legal? Vamos lá então? Nosso primeiro autor aqui com H para a gente dialogar se chama Hegel, tá? O Hegel vocês conhecem aqui da casa, inclusive, a gente falou dele várias vezes. E no caso o Hegel é um dos grandes nomes da filosofia. Eu sempre gosto de pensar com os meus alunos, e com vocês aqui também, que o Hegel talvez seja um dos últimos grandes pensadores sistêmicos que a gente vai ter. Por quê? O Hegel é o cara que transita entre o mundo pós-Revolução Francesa e automaticamente transita após a filosofia kantiana, tá? E ao mesmo tempo acaba dialogando e até sendo um paralelo a algumas perspectivas filosóficas um pouco mais fragmentadas do século XIX, como por exemplo um Schopenhauer da vida, que tinha suas dores de cotovelo, né, com as questões da perspectiva hegeliana. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse cara que é muito importante, tudo bem? A primeira coisa para a gente lembrar é que o Hegel ele é base para o que chamamos como uma dialética idealista, tá? Por que é dialética idealista? Porque o Hegel vai dizer que o choque das ideias é o motor da história. Ideias aqui remete à consciência, remete à psique, remete à alma. Tá? O Hegel está dizendo que historicamente os indivíduos e a sociedade como um todo, por confrontarem-se pelo campo da consciência, caminharam para a produção de novos conhecimentos. O Hegel acredita piamente que à medida que a gente vai evoluir, ou à medida que a gente vai avançar nos séculos, a humanidade vai ficando cada vez melhor. A gente já disse aqui na sala algumas vezes que o pensamento que aponta pelo fim das coisas como algo desejado, a gente chama de uma teleologia. Que, em outras palavras, é como se fosse um fim desejado, como se fosse um fim esperado. Exemplo, a palavra teleologia é uma palavra de caráter neutro. Mas ela, obviamente, vai ter as suas interpretações do mundo. Né? Os cristãos acreditam que no final de tudo vai vir o Messias. Isto é uma teleologia. O positivismo dizia que no final de tudo a gente alcançaria o estado positivo. Isso é uma teleologia. O marxismo dizia e diz, né, que no final de tudo vem o comunismo. Isso é uma teleologia. E o Hegel não está longe disso. Ele é um autor também teleológico, ok? Nessa ideia de que o choque das ideias, né, é o motor da história, o Hegel vai dizer que esses choques de consciência, eles existem dentro da realidade que a gente está inserido. Para o Hegel é a consciência e não é a economia. É a consciência e não é a cultura. É a consciência e não é o gênero que determina a humanidade. E aí, por causa disso, ele escreve um livro muito importante chamado Fenomenologia do Espírito. Ok? Fenomenologia do Espírito. Onde a palavra fenômeno envolve o campo da realidade. Né? Nós crescemos, né, dentro dos fenômenos que a gente
está inserido ou esteve inserido. Como, por exemplo, o fenômeno religioso, o fenômeno ensino, o fenômeno trabalho, o fenômeno política, o fenômeno religião. Todos esses fenômenos participaram e participam e são as razões das nossas relações cotidianas, ok? Então, quando a gente fala fenomenologia do espírito, é a maneira como, dentro da realidade, fenômeno, a nossa consciência acaba se manifestando, ou ela se constrói. Por exemplo, certamente você está me ouvindo e você aí, assim como eu, somos imbuídos de várias concepções de vida, tá? Ou seja, essas concepções de vida, elas foram aprendidas, ou pela experiência, ou por coisas que a gente leu, de alguma forma. Essas experiências se dão no fenômeno. A palavra espírito, do alemão, é Geist, que quer dizer consciência. E Geist remete aqui a duas ideias, tanto a consciência como a transcendência. No caso aqui, o espírito transcendente, aquilo que o pessoal da religião vai chamar de espírito sagrado, espírito divino, tudo bem? Beleza? Então, quando ele diz fenomenologia do espírito, é a maneira como esse Geist atua e lida com a realidade. Essa consciência, ela é tanto coletiva, vamos pensar às vezes, nas histerias coletivas que as pessoas têm, a sociedade tem. Vamos pensar nos frenesis coletivos que a sociedade tem. Vamos pensar aí nas verdades coletivas que a sociedade tem. Mas essa consciência também é do indivíduo. O Hegel acredita piamente que o homem no século XVIII, no século XIX, está muito mais evoluído que o homem do século XVII, XVI e etc. Porque para ele é um caminho, tá? A busca pelo conhecimento é um caminho. A busca pelo domínio da realidade, pela compreensão melhor da realidade é um caminho. E como que ele vai dizer isso? Ele vai dizer para mim e para você que o choque das ideias é o motor da história por meio de uma dialética, por uma briga entre duas questões, tá? A gente faz isso aqui, ó. Tese, antítese, síntese. O que é uma tese? Tese é uma ideia subjetiva qualquer. Quando a gente nasceu, fenômeno, foi se construindo, tal. E aí a gente aprendeu valores absolutos, ou valores básicos que a gente introjetou. Da família, da escola, da religião, da sociedade, e ficou lá. Chegou uma hora, no entanto, ou pode ter chegado uma hora, que a gente pode ter questionado um pouco esses valores. Né? A gente fez uma reflexão desses valores. Então a gente passa por uma antítese. Tese subjetiva, antítese objetiva, choque das ideias, motor da história. Choque das ideias, motor da história. Então a gente tem uma ideia subjetiva, uma síntese. O que é a síntese? A síntese é a superação disso. Ou a síntese é um aperfeiçoamento disso. A síntese é uma ideia absoluta, uma ideia perfeita. Acabou aí? Não, não acabou. Porque o Hegel vai dizer para mim e para você que essa síntese, com o tempo, ela se converte em uma nova tese. Afinal, a sociedade está sempre buscando aquilo que ele vai chamar de uma consciência de si. Então, a síntese, com o tempo, vira uma nova tese. Se é tese, vai ter uma antítese. Choque das ideias, motor da história. E assim vai sucessivamente. Aí tu me pergunta, Biro, acabou por aí? Não, meu amor. Não. Sabe por que não acabou? Porque em Hegel, essa síntese, ok? A síntese hegeliana se estrutura pelos seguintes pilares. O que compreende esse espírito absoluto que o Hegel está dizendo, que é a síntese, esse espírito de natureza? Ele vai dizer que são três coisas. Ele vai dizer que é, em primeiro lugar, a arte, a filosofia, a religião. Esses três elementos compreendem o espírito absoluto. Onde, no caso aqui, a arte em questão, ela tem um outro olhar sobre o belo. O Hegel diferencia o belo de natureza do belo artístico. O belo de natureza não tem intenção alguma, não tem espírito. Já o belo artístico é intencional, né? Porque o artista olha as questões, ele retrata, ele põe o seu espírito como fruto de alguma coisa na obra em questão.
Seja naquilo que é escrito, seja naquilo que é pintado, naquilo que é cantado. Não é à toa, pessoal, que essa arte hegeliana, ou a arte em Hegel, o belo em Hegel, se caracteriza pelo sublime. Tá? E o que é esse sublime? Sublime em Hegel é o belo de exaltação. Sublime em Hegel, ou a arte hegeliana, é arte de exuberância, de técnica, de erudição, de profundidade. É por isso, pessoal, que quando a gente fala a respeito desse belo hegeliano, não é à toa que a arte hegeliana, que é tão preocupada com a perfeição das coisas, com a grandiosidade das coisas, ela é contemporânea à arte do século XIX, que pensa muito numa exuberância e um passado perfeito. Exemplo disso é o romantismo. O romantismo, ele, lá no século XIX, evoca o passado em busca de algo perfeito para o presente, uma orientação para o presente. Não é à toa, pessoal, que a gente vai ter essa arte sendo utilizada para aquecer esse espírito. Minha terra tem palmeiras, onde eu canto sabiá. As aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não é à toa que a gente vai ter figuras como, por exemplo, o Wagner, Richard Wagner, que é um monstruoso artista germânico do século XIX, que os germânicos, os prussianos, na Guerra Franco-Prussiana, ouvem Wagner antes de guerrear com os franceses na Guerra Franco-Prussiana. Então lá os prussianos ouvindo Wagner, e a música sobe, a música desce, aqueles caras inquietos. O espírito meio que se aquecendo, meio que tipo querendo pegar o francês pelo pescoço e tac, igual galinha. E eles ouvem. Quando acaba Wagner, eles vão pra batalha. Eles acabam com os franceses. Faz um 7-1, só que no século XIX. Ou seja, a arte hegeliana, ou a arte do século XIX, ela é imbuída desse valor absoluto. E aí tem um detalhe, né? Sabe qual é o detalhe? O Wagner, ele é um músico que tem uma profunda admiração, perdão, é um músico que é profundamente resgatado pelo Hitler. O Hitler olha o Wagner e fala assim, meu Deus, que coisa mais bonita, que coisa mais perfeita, que coisa mais germânica. Tanto que esses artistas do século XIX, e o século XIX é uma espécie de um tabernáculo, é uma espécie de um tesouro, um jardim do Éden para o nazismo. Tanto, pessoal, que os nazistas vão legitimar, né, o seu governo totalitário como se fosse algo legitimado pelo Hegel. Porque vai dizer o seguinte, olha, houve lá no século XVI o primeiro Reich. Depois houve no século XIX o segundo Reich. E agora veio o perfeito, o terceiro Reich. Então cuidado, Hegel não legitimaria um terceiro Reich. Mas o terceiro Reich, o nazismo, se legitima a partir da compreensão de um espírito absoluto, perfeito e nostálgico, que Hegel tanto dizia, e que a arte do século XIX também tanto valorizava. Ok? O ponto que eu disse para vocês é que essa aula é um paralelo, né, direto ou indireto, com o iluminismo e automaticamente com o mundo iluminista. Então, eu começo aqui também dois outros autores com H. Né? Dois outros autores agora do campo da fenomenologia, que acaba sendo uma disciplina que surge de fato aí a partir do século XIX, tanto para a filosofia, bem como para a psicologia, né? Lembrando que a fenomenologia estuda o fenômeno. O fenômeno é a realidade, essa realidade posta. Fenômeno religioso, político, cultural, whatever. Dois caras muito importantes aqui. Um se chama Edmund Husserl, o outro se chama Martin Heidegger, tá? 19 e 20, tá? O Husserl, primeiro cara a gente conversar aqui, um dos fundadores da teoria da fenomenologia, é um autor neocartesiano. Por que é neocartesiano? Vamos lembrar muito bem que Descartes é o sujeito que vai dizer lá no século XVII, na modernidade, que a consciência é a base de tudo. Tá? Que o homem ele nasce racional e que a verdade se legitima pelo campo do cogito. Cogito ergo sum. Penso, logo sou, e se eu sou, eu existo. Então, há em Descartes a base de que é a consciência que legitima a matéria,
é a consciência que legitima o corpo. Pois bem, como a fenomenologia estuda a relação do homem para com a natureza, é como se o Russell estivesse dizendo o seguinte, olha, dessa relação do homem para com a natureza, ou do homem para com a realidade, as coisas ficam na sua consciência. Neocartesiano. Daí ele vai lá e diz, olha, toda a verdade se encontra no objeto. E o que é o objeto? O objeto, meus amores, é a realidade. Então a verdade de todas as coisas se encontra no fenômeno. E é por meio dessa relação entre nós e o fenômeno que a nossa consciência acaba absorvendo valores, concepções, verdades. Daí vem uma famosa frase do Russell: todo ato é intencional. Por que todo ato é intencional? Porque, segundo Russell, todo ato é fruto dessa relação direta da nossa consciência para com a realidade. Exemplo. Quando a gente era criança, a gente aprendeu o Russell assistindo Chaves, quando o Chaves dizia sem querer, querendo. Né? Eu fiz sem querer, mas esse sem querer, se a gente for averiguar bem, há uma intencionalidade, que pode ser consciente ou inconsciente. Então, meu amor e minha mora, não foi sem querer que você ligou para tua ex ou para o teu ex, né? Não foi sem querer que você ligou para fazer um remember de um amor de verão que supostamente não subia a serra. Não foi sem querer que você entrou naquele site de paquera, né, o Tinder. Não foi sem querer que você entrou naquela rua de uma pessoa que você não gostava. Não, não foi sem querer. Todo ato é intencional porque todo ato é fruto de algo que fica na nossa consciência mediante a nossa relação com a realidade, o objeto. Legal? Isso vai ser uma importante base para o Heidegger, e eu vou fazer mais um pouquinho com vocês antes de ir para outra parte do quadro. Né? O Heidegger ele foi aluno do Russell, mas o Heidegger tem uma mancha muito negativa na sua trajetória. Né? O Heidegger ele foi reitor da Universidade de Freiburg durante o nazismo, mas antes disso ele se filiou ao Partido Nazista. Então isso é uma mancha na trajetória do Heidegger, mancha essa que ele não deixou claro se arrependia ou não. Né? Infelizmente, um autor muito pragmático, mas tem essa mancha que a gente precisa mencionar aí, porque às vezes o vestibular pode perguntar. E como eu disse para vocês, essa aula ela é uma relação direta e indireta com o iluminismo. E, gente, faz sentido no iluminismo a gente ter nazismo? Supostamente não. Mas um autor chamado Horkheimer, outro com H, vai dizer que sim. Mas isso é um papo para daqui a pouquinho, tudo bem? O Heidegger, pessoal, ele vai dizer acima de qualquer coisa que a gente não escolheu nascer, a gente foi cuspido no mundo, tá? E já que a gente foi cuspido no mundo, viver é estar perdido, tá? Viver é estar perdido. Por que nós estamos perdidos? Porque quando a gente nasceu, o mundo já existia com as suas transformações, com os seus valores, o tempo já acontecia. Bom, já que quando a gente nasceu essas coisas já existiam, quando a gente tomou consciência do que era a gente, do que era o mundo, a gente se despertou ou teve que se despertar. Moral da história, todas as vezes que a gente se transforma para tentar acompanhar as mudanças do mundo, o mundo também se transforma. Então viver é estar perdido. O homem está aí, né? O ser está aí no mundo. Daí surge o conceito de Dasein. E o que é o Dasein? Dasein não existe. O que é o Dasein? Dasein é o ser aí no mundo. Tá? A partir do momento em que o homem reflete sobre essa perdição, ele tem que se definir. Então, em meio às nossas perdições, que a gente escolhe o curso que a gente vai fazer. É em meio às nossas perdições que a gente escolhe os amigos que queremos ter, o que gastar com a nossa grana, para onde a gente quer viajar, qual pessoa a gente quer se envolver, porque a gente tem que se decidir sempre, sempre, sempre. O fato é que essa ideia do Heidegger de dizer que o homem tem que se decidir sempre, 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 acaba também sendo uma importante influência para o pensamento do Sartre. Agora vem aqui comigo que a gente vai continuar abordando outros autores com H. Um dos autores que eu quero conversar com vocês é um cara que ele é bem possível cair nas provas de vocês aí, porque ele é um cara bem recente, tá? Eu estou dizendo de um sujeito chamado Hans Jonas, ou
Hans Jonas, tá? Hans Jonas é um dos grandes nomes da bioética, tá bom? E o Hans Jonas, ele foi, inclusive, influenciado pelo Heidegger. E o Hans Jonas é um cara que escreve dentro do contexto do nazifascismo. Ele fala o seguinte, velho, pera lá, o que a gente está fazendo com o mundo? Então o Hans Jonas é um dos grandes nomes de uma bioética. Ele não cria a bioética existe anterior a ele. A bioética é um conceito que envolve duas coisas. Bioética envolve, sobretudo, né, a preservação da vida, tá? Preservação, mas o progresso. Tá? Então a bioética não é contra o desenvolvimento da humanidade. A bioética é favorável com que esse desenvolvimento seja acompanhado também de uma cautela. Esse desenvolvimento seja acompanhado também de, olha, vamos garantir a vida. Só a vida humana? A vida como um todo. A vida do que a gente vai chamar, pessoal, dos seres... Olha o termo legal para a redação aqui, ó. Seres sencientes. O que são os seres sencientes, meus amores? Seres capazes de sentir dor ou prazer. Então o Hans Jonas vai dizer o seguinte, olha, a gente precisa pensar a sociedade novamente. Esse cara, ele é judeu, tá? Ele obviamente sofreria no campo de concentração se fosse capturado, tá? Então ele pensa, a gente precisa pensar numa nova ética. Então há em Hans Jonas o convite, e aí a ideia que eu quero chamar com vocês é essa daqui, ó. O convite é uma ética do princípio, isso, a responsabilidade. Em outras palavras, pessoal, a ética do princípio da responsabilidade é o homem assumir uma postura diante da barbárie. Ou seja, a ética do princípio da responsabilidade em Hans Jonas é o homem se ver responsável pelo futuro das próximas gerações. Bioética em Hans Jonas não envolve só meio ambiente, não envolve só floresta na Amazônia, não envolve só petróleo no Oceano Brasileiro, mas bioética envolve questões como aborto, eutanásia, descriminalização das drogas, depressão, burnout, uma série de questões, né? Dentro desse negócio, olha, se a gente não agir, as próximas gerações não existirão. E olha que bizarro. Quando Hans Jonas fala de uma bioética ou de um princípio de uma responsabilidade, ele faz uma crítica às éticas tradicionais. E quais são as éticas tradicionais que o Hans acaba criticando aqui? No caso, duas. No caso, em primeiro lugar, a ética do iluminismo. Olha só que bizarro. Eu falei para vocês que essa aula tinha uma relação direta do iluminismo. Tá? Para o Hans Jonas, o iluminismo foi muito bom, mas deixou de dar conta dos problemas humanos. O iluminismo deixou, ou passou a ser incapaz de enfrentar as vicissitudes do homem contemporâneo. Olha, de fato, a gente se desligou das amarras do antigo regime, mas, puxa vida, cara, foi nos países mais iluministas da Europa que a razão cegou os homens, como diria Max Horkheimer em uma obra chamada O Eclipse da Razão. Então há no Hans Jonas essa crítica ao iluminismo por ele ter abandonado ou tornado-se insuficiente, mas não é só o iluminismo. O Hans Jonas também critica a ética da religião. Tá? Porque para ele a religião também foi incapaz. Se por um lado a religião foi muito importante ao colocar o norte no homem, colocando uma moral que acaba freando a barbárie, a violência, etc. Por outro lado, a religião esteve ao lado dos países imperialistas europeus do século XIX. A religião esteve ao lado do fascismo, lá quando fechou parceria com Mussolini no famoso Tratado de Latrão, em 1929. Então, olha, pera lá, cara, as duas éticas que foram tão boas para o Ocidente, infelizmente tornaram-se insuficientes, tá? Detalhe, quando ele faz uma crítica ao iluminismo, não é só a países capitalistas, ele também está descendo porrete em países socialistas, porque tanto o capitalismo quanto o socialismo, você deve lembrar muito bem disso, são teorias e concepções advindas da sociedade iluminista.
E eu encerro a aula de hoje, ou esse nosso breve vídeo, que eu espero que você tenha curtido, com um último autor chamado Wilhelm Habermas. Esse cara está vivo, né? Habermas é um teórico da escola de Frankfurt. E Habermas faz um caminho oposto ao Hans Jonas. O Hans Jonas ele criticava e dizia que a ética iluminista era insuficiente. O Habermas fala que o iluminismo é suficiente. Na verdade, não só o iluminismo, mas especialmente o Kant. Habermas é um autor, então, neo-kantiano. Habermas seria a segunda geração da escola de Frankfurt. Foi assistente do Theodor Adorno, por exemplo, mas ele se distancia em um ponto. Se a escola de Frankfurt ou a teoria crítica se caracterizava como uma crítica ao iluminismo e ao esclarecimento kantiano, dizendo que, na verdade, a razão do iluminismo, ou supostamente iluminista, sempre foi uma razão a serviço da classe burguesa, o Habermas olha para tudo isso e fala assim, nada disso. Tá? O Habermas ele retoma o Kant e atualiza a leitura de Kant para os dias de hoje. Habermas acredita que, inclusive, a razão é uma característica das relações que a gente vai chamar de intersubjetivas, ou de uma intersubjetividade. Tá? E o que é a intersubjetividade? É um encontro de pessoas subjetivas. Tá? É como se nós fôssemos pessoas guarda-chuva. Um guarda-chuva ele tem a sua aresta, o seu cabo, sei lá, aquilo lá, e as suas arestas que se encontram. Então, sem aquilo, o guarda-chuva ele é inútil. Ou seja, nós somos pessoas guarda-chuva. Nós estamos em todos os lugares e isso nos centraliza como pessoas. Somos pessoas descentradas. Você está me vendo aqui? Eu sou o professor Biro, né? Mas eu sou filho também do seu Zé da Eva, eu sou filho da Dona Chica, eu sou o esposo da Rose, eu sou o irmão da Cristina. Então, quando eu estou com eles, eu sou tudo isso com eles e também sou o professor Biro. Aí eu vou encontrar os meus colegas, e quando eu estou com meus colegas, é óbvio que a gente fala de trivialidades. E eu também falo de ser professor e ser pertencente a essas pessoas que eu sou família. A soma de tudo isso, de todos esses encontros, faz a minha identidade, cria a identidade. Tu tá me assistindo agora, tu é meu aluno ou minha aluna, mas tu é o filho de alguém, filha de alguém, irmã de alguém, pertence a alguma religião ou não, pertence a alguma torcida organizada ou não, torce para algum time ou não. Então isso faz de você ser várias coisas e ser você mesmo. Ou seja, nós somos figuras onde a razão foi internalizada em nós. Já que nós nos tornamos pessoas internalizadas pela razão, intersubjetividade, o Habermas acredita piamente que a gente pode chegar a acordos, consensos. A gente pode chegar a alianças e tratados em favor de uma democracia, por exemplo. A questão é como que a gente faz isso? Por meio da linguagem. Ou por meio da comunicação. Então, para o Habermas, a linguagem e a comunicação em nós, né? Porque nós somos pessoas racionalmente subjetivas, é um caminho para a gente chegar a consensos, chegar ao que for melhor para a sociedade como um todo. Porque tudo é linguagem. Não é só a linguagem escrita aqui que eu estou fazendo, mas isto aqui, né, também é uma linguagem se você olhar. Afinal, quando você olha isso aqui na rua, você fala assim, puxa vida, o que será que aquilo significa para o Biro? É um cordel? É um Dom Quixote? Eu estou comunicando alguma coisa. Então a linguagem não é só formal, ela também é informal. Acontece que para que a gente chegue a acordos e consensos, olhando para a democracia, essa linguagem ela tem que ser destituída, ausente de interesses. Tem que ser uma linguagem que todo mundo ouve, todo mundo fala. Uma linguagem sem técnica e sem ideologia. Não é eu deixar de pensar algo para mim em particular, mas é que para que eu pense em algo coletivo, eu preciso fazer algumas renúncias. Ouvir os outros falarem e me ouvirem também. Quando tudo isso acontecer, a gente tem uma ação comunicativa. Chamamos isso de teoria da razão comunicativa. Ok? Muito obrigado por hoje. Espero você em um próximo vídeo aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.